Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é dança e vida, com a queridíssima convidada. Tudo bem? Fala aí, pessoal. Tudo jóia? Boa noite, Andréia. Oi, tudo Tudo bom? bem? Seja bem-vinda. Coisa boa estar aqui contigo, com todos vocês que estão aí nos ouvindo, mesmo sem estar vendo, né? Tá todo mundo aí. Que legal, muito Gratidão aí. bacana, estou muito contente de estar Eu aqui. também, muito, muito, muito. E aí, enquanto as pessoas vão se achegando, enquanto as pessoas vão entrando aqui na live, o Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo aqui, eu vou ler um poema aqui do livro Pensamento Dança, do professor, filósofo e poeta Igor Fagundes, tá bom? O nome do poema se chama A Palavra Dança. Não faça gênero na pista, dispa-se da valsa, do tango, do shot, do machixe, da salsa, do samba, do rock, do twist. Vista-se apenas com a palavra dança. Fosse algum substantivo jamais capaz de pôr no ombro adjetivos. Menos que isso, ou mais. Um verbo em si completo, intransitivo, quiçá de ligação, elo do corpo. Com sujeito no vazio, de posto e de predicados desprovido na pergunta arranhada no rosto. Sem lodo romântico, limo clássico, moderno ou pós. Contemporâneo, estilo é o fogo insólito do humano. Sem par, que o abrande e o classifique. Ímpar, na íngreme conquista de sua lareira incêndio timbre. Seu próprio tempo no ópio dos relógios. Espaço não refém de um palco inóspito e para além da cena com o evento. Obrigatório das dinâmicas do movimento, se em andanças pelo excêntrico alavancar-se. Nem sempre a culminância é um espetáculo trancado. No quarto, o pensamento move o espelho. Inflama, inflama, inflama em cada passo. Um palissepsesto no retrato 3x4 de um dançado eu em preto e branco. Seja muito bem-vinda novamente, Andréia. Oi, que Bem-vindos maravilha. também a todos que estão entrando aqui. Yes! Estou vendo aqui os nomezinhos subindo aqui. Yes, É a minha primeira sim. live. Eu tive a grande honra de ser convidada pelo Júlio. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, lá na UFRJ, quando ele era Sim. meu aluno. E nisso já se passaram, desde que eu fui embora, né, do Brasil, vim para morar em Zurique, já se passaram, foi 8. 2008 anos, né? 8 anos. 8 anos. E E sim. E ó, antes que você dê spoiler, a gente vai. Tá dando spoiler aí para as pessoas. Então, Ramonzinho. pessoal, yeah! Bom, vamos começar oficialmente. Desculpa, mas a gente já começou, mas vamos fazer nossa introdução de hoje, com essa abertura do poema do Igor Fagundes. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais voltado para a parte da dança contemporânea, alongamento, dança de rua, e também sou fotógrafo, videomaker, e mais recentemente estou na área do marketing digital. Bom, estas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, que ele foi criado nessa era da pandemia para que a gente tivesse
né, para que eu tivesse essa relação da criatividade para um lugar, de fato, né, produtivo, no sentido mesmo de eu sentir esse chamado e eu ir, sem ficar me questionando por quê, e ir. Ao invés de querer criar mais problemas, trouxe esse momento como uma potência para eu trazer essas criatividades que já estavam guardadas, e aí surgiu esse projeto. Bom, o tema de hoje ele se chama Dança e Vida. Hoje é a 62ª live. Esse projeto foi criado dia 30 de março. Bom, Júlio, por que dança e vida? Antes disso, mandar um beijo aqui para a Jéssica, que também foi aluna da Jéssica Lima, que foi também aluna da Andréa Maciel, também foi aqui uma convidada cujo tema foi dança e infância. Bom, voltando, por que dança e vida? Vamos lá. Tem muitos questionamentos, né, para quem dança, principalmente em relação ao porquê que você está dançando, por que você escolheu esse ofício, ou por si só está inserido na dança com esse nome, dança. Porque às vezes a pessoa pode estar inserida em vários setores da dança que são vastos, desde a parte da educação, da parte filosófica, da parte de companhias de dança, ou como professor de dança de uma academia, ou até, enfim, tem uma infinidade de áreas que a dança pode atuar. E aí, como é que eu vou estar nessa relação da dança pensando na vida? Vida como... E é muito abrangente, porque é isso mesmo. Por isso que a gente se perde tanto quando a gente traz esse tema, né, vida. Por que você dança e por que você traz isso para a sua vida? Por que a vida para você é muitas vezes estar inserido na dança e por que a dança traz essa potência de vida em vários sentidos? Eu estou falando aqui, pode estar muito confuso, mas vocês vão entender mais ou menos no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui com a Andréa Maciel, porque é isso. São várias questões que acontecem, cada um tem um olhar diferente, cada um tem uma experiência diferente, mas ainda assim se trata da vida, né, como um dos temas mais intrigantes que a gente tem, né, quando está o corpo ali inserido no movimento que a gente tanto traz, né, como importante na nossa expressão, muitas vezes porque temos dificuldade em falar, e aí a gente pensa que, opa, então talvez a dança seja um lugar que eu possa trazer as minhas, o que é mais de profundo, que eu possa trazer, me expressar com expansividade, com verdade, com sinceridade e com liberdade. Então, muitas coisas foram inseridas quando eu conversei com a Andréa nesse pré-bate-papo e que, de fato, mexeu bastante comigo e acredito que também possa trazer também mais reflexões para quem está assistindo aqui agora nessa live ou depois, né, no IGVT, acho que é isso, IGTV, eu sempre me perco na hora de falar isso, mas é sim um tema muito abrangente e de fato acredito que vai trazer bastante reflexões para todos nós. Seja bem-vinda novamente, Andréa, gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. Esqueci de falar que eu conheci a Andréa na UFRJ e ela foi uma das minhas professoras e foi a primeira companhia, foi o lugar que primeiro me acolheu na faculdade, né, e posso aqui reafirmar para todo mundo que se não fosse a companhia que eu fui inserido na primeira semana de aula, eu não teria essa mentalidade, essa cabeça tão mais madura para alguns funcionamentos da faculdade e também da vida, se não fosse estar na companhia da Andréa Maciel, que era Universo Paralelo. Então, também sou muito grato, porque esse primeiro passo na faculdade foi crucial em vários sentidos, principalmente de me perceber como profissional e levar a faculdade como um lugar, de fato, como vida, ou seja, levar aquilo na mais responsabilidade possível que eu possa, que naquele momento, né, eu pude levar como aprendizado.
Gratidão, Andréia. Então, eu sou Andréia Maciel, né? O Júlio já me apresentou e eu acho que tem um textinho, né? Que no próprio Instagram, que dá um mini resumo, tem o meu site, que vocês podem estar encontrando dados biográficos, bibliográficos, etc. Mas, ouvindo aqui a tua fala agora, primeiro que... Bom, eu tive uma companhia durante 15 anos que foi a MCD, né, no Rio de Janeiro, e depois eu entrei para o Fundão como professora e depois como coreógrafa, e eu criei um projeto chamado Companhia Universo Paralelo, onde eu coordenei e trabalhei com alunos de várias áreas, né, várias faculdades diferentes, né, dança, belas artes, música e comunicação. Mas esse projeto, antes de mais nada, era um projeto para instrumentalizar os alunos a trabalhar num sistema de companhia de dança, né? Para exercitar isso. Então, na verdade, é um projeto idealizado por mim, mas eu não diria que é um projeto meu, porque eu acho que todo o processo ele se desenvolveu como algo coletivo e onde os alunos eram a força principal disso. E uma coisa legal que tu falou, eu acho que você falou em responsabilidade, me veio a palavra comprometimento, que eu acho que isso, Sim. a gente sempre falou muito sobre isso, e eu acho que isso é muito importante em qualquer coisa. Aí a gente já pode dar um pulo para a vida, né? Dança a vida, porque de alguma maneira vida e dança, pelo menos na minha trajetória, não é uma coisa que tem uma separação, né? Não tá a dança ali, a vida aqui, é uma coisa que atravessa a minha vida inteira. E eu acho que esse comprometimento que a gente desenvolveu dentro desse trabalho, né? Onde eu, como professora, coordenadora, coreógrafa, também era uma aprendiz, né? E a gente nunca deixa de ser um aprendiz, quer dizer... mas esse comprometimento, eu acho que ele, de alguma maneira, a gente estava inteiro ali, e é por isso que a gente está ligado, nós estamos ligados até hoje, né? E não, com você, né? E partiu de você me chamar depois de tanto tempo, e a gente se falou alguma vez aí no meio desses 8 anos, né? Sim. E o que foi desenvolvido lá, e também com outros alunos que eu tenho essa experiência, né? A gente aprofundou uma relação humana, profissional, humana, estudantil, tudo junto, mas com comprometimento, né? Com amor, né? Eu acho que com amor o que a gente fazia, né? Todos com os seus acertos, os seus erros, mas estávamos todos imbuídos de querer o melhor, de nos desenvolvermos, né? E eu acho que eu gosto muito de associar a dança com vida, porque a dança para mim foi um espaço que eu encontrei, né? Onde acho que desde pequena não era possível para mim comunicar todas as intensidades com que a vida me atravessa com palavras, né? Isso era praticamente uma angústia, né? Porque havia uma necessidade de comunicar, mas foi na dança que eu consegui encontrar um espaço para me expressar, às vezes até com palavras também, né? Mas principalmente com o corpo como um todo, né? Então isso foi um canal de aprendizado muito grande. E ao longo da vida, depois, agora já com mais maturidade, com até uma busca espiritual mais aprofundada, né? Que isso, na verdade, perpassa a minha vida inteira, mas a vida tem fases, né? Agora, já numa fase mais madura, eu pude perceber, quando eu comecei a tomar conhecimento sobre meditação, sobre determinadas filosofias, eu entendi tudo. Falei, nossa, a dança, para mim, de alguma maneira, ela foi uma espécie de meditação em movimento, ou seja, foi um espaço onde eu, além de estar desenvolvendo um vocabulário de movimentos específico, etc., através disso, através da dedicação profunda nisso,
eu descobri um trabalho paralelamente, de autoconhecimento, e de alguma maneira a dança foi o que me criou uma espécie de equilíbrio ao longo da vida, né? Porque como eu me dediquei profissionalmente, depois, no início da vida não, como escola não eram todos os dias, mas a partir dos 19 anos em diante, foi uma vivência assim diária e contínua, né? E de muita prática e muita dedicação para desenvolver as minhas próprias dificuldades, ou seja, com o trabalho da dança eu pude me confrontar com as próprias dificuldades, e a dança foi uma oportunidade, e vem sendo, porque essa busca não termina, ela vem sendo uma oportunidade de confrontar minhas próprias sombras, as minhas próprias dificuldades e trabalhar, né, em concreto no corpo, na prática, né, todos esses conhecimentos filosóficos no corpo, né, para procurar. Na verdade, o grande objetivo é o aprimoramento como ser humano, né? No final das contas, né? Sim, como que você percebe a Andrea há uns 10 anos atrás, ou pode ser um pouco mais atrás, e para a Andrea de hoje em dia, nessa relação da dança como esse todo, né? Porque, tipo, não é a dança em um lugar específico, pelo que eu sinto quando você fala, tipo, a dança tá aqui. Não, a dança, ela é o globo da sua vida, né? É o todo. Então não tá aqui especificamente, a dança tá aqui, uma outra parte tá aqui e a outra parte tá aqui. Não, eu tenho a sensação que é isso. E aí, pensando nesse isso que eu vejo, como que é a Andrea nessas etapas de 10 anos atrás, ou para a Andrea de hoje, ou mais anterior, ou se quiser também falar de 3 períodos, não sei, como que seria isso? Não, então, assim, a própria vida, ela, quanto mais a gente aguça o olhar e abre as possibilidades de consciência sobre a realidade, né? Que o que a gente enxerga da realidade é um frame, né? É um pedaço da realidade que é o que até a gente consegue, onde a gente consegue alcançar, até onde a gente tem interesse em ver. E eu acho que isso é uma coisa que vai se ampliando, né? Como um ser em aprendizado, que eu acho que a vida que a gente vive é um aprendizado, tanto a dança quanto a própria vida, se você abre esse olhar, ela contém princípios, né, de vida que você começa a refletir sobre isso, né? E o que acontece é que, como aprendiz, se eu voltar bastante tempo atrás, né, porque já vão ser aí muitos anos de vida, tiveram diversas fases e o que eu posso dizer? Na verdade, havia um grande conflito interno, né? Sempre, porque no fundo, hoje em dia é bem claro para mim que a dança é um instrumento para mim, para eu me aprimorar como ser humano, isso é claro. Mas isso não foi tão claro desde o princípio, né? Então, dentro da vida da arte, com a questão do palco, tem as ambições, tem a questão do ego, então a própria vaidade, né? O próprio perfeccionismo, né? Eu me confrontei com todas essas sombras e ainda me confronto com várias, mas já num momento diferente, onde eu posso enxergar, inclusive, isso tudo, acolher isso tudo para desapegar e conseguir dar um passo adiante, né? Isso é um trabalho de uma vida inteira, né? Na verdade, e que não termina, né? Você agora está um pouco mais velha, terminou. Não, o aprendizado não termina nunca. Assim, o que eu posso dizer, a minha sensação, eu continuo buscando já num outro momento, né? Mas conforme os momentos de vida vão passando, outras dificuldades vão se apresentando. A biologia do corpo no tempo, né? O corpo se transforma, né? Você com 20 anos você tem uma disponibilidade física, já com 50
já, já são outras questões que aparecem, então isso também te traz muita reflexão, mas o que eu acho que foi muito importante para mim é perceber como essas ilusões, como, vamos dizer, desse período em que estava nessa busca de ser alguém, de ser reconhecido, da aprovação do público, até mesmo porque quando a gente assume a dança como profissão, é um grande conflito para a gente também, todo o aspecto material também, de como você vai sobreviver disso, né? Porque isso, de repente, talvez a gente até comece a abrir para uma outra faceta da temática dança-vida, né? Que é a questão profissional e o lugar da arte até como profissão, né? Como isso é visto, mas assim, o importante é que voltando no tempo atrás, nessa luta de querer ser algo, entende? Como é que eu vou dizer? Teve um processo que existem muitas ilusões, na verdade. E quando a gente tira esses véus, né, da ilusão, a gente começa a enxergar algo que começa a fazer muito mais sentido, porque, na verdade, a gente começa a voltar a encontrar com a gente mesmo. O que acontece? Eu acho que isso é um mecanismo da própria sociedade em que a gente vive. A gente aprende desde muito cedo, né, por essa necessidade de pertencer, de ser amado, de agradar. A criança aprende rapidinho, né? Tipo, ai, que linda! A criança já pegou. Ah, isso é muito feio. E, de alguma maneira, a gente começa a articular uma espécie de comportamento e a criar uma persona que, muitas vezes, vai se distanciando do que a gente é, né? E com a dança no mundo da arte, assim, como em qualquer mundo, como qualquer esfera onde tem os seres humanos que são aprendizes em todas as profissões, né? Isso ninguém escapa. Eu acho que essa passagem aqui por essa vida é isso, mas na vida artística é muito fácil de confundir com esse ego da vaidade, da exposição, da aparência, né? E aí você pode cair nessa fragilidade de talvez construir algo que não necessariamente esteja expressando o seu ser, né? Até mesmo porque o seu ser é uma busca constante, que o que eu vejo hoje em dia, por exemplo, eu consigo me enxergar e me acolher muito mais, talvez, do que antes, embora essa necessidade dessa busca, ela perpassa a vida inteira, tanto que isso sempre foi um tema de busca. Quando eu pego meus trabalhos, vou ver lá os textos de todos os trabalhos, é essa busca, romper os limites da fisicalidade, a busca por entendimento de realidades, né, presenciais, virtuais. Tem toda essa busca espiritual, na verdade, também, né? Mas um espiritual que está conectado com o concreto, né? Não é um espiritual alienado da prática, né? Da prática em que o corpo, né? Na dança, eu acho que é maravilhoso na dança, porque, embora muitas vezes o que a gente faz pareça abstrato, a gente está, eu sempre dizia isso nas aulas, a gente está materializado, né, no corpo, então é muito concreto ao mesmo tempo, né? E, enfim, porque se eu continuar, eu vou me embora aqui, né? Eu ia começar a falar de sentimento agora, né? Enfim, mas eu abro para você um pouquinho, talvez você tenha alguma coisa para perguntar. Nossa, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a sua fala está se reconhecendo em alguns pontos, outros em todos os pontos, e vendo assim as intensidades, né, do quanto é humano que você está dizendo, sabe? O quanto a dança ela tem essa predisponibilidade, essa predisposição de mostrar para gente o quanto de ego está inserido em
nos nossos movimentos, na nossa relação de querer aparecer, ou seja, a aparência que está inserido em você querer se mostrar. Que mostrar é esse? Que aparência é essa que a gente quer tornar visível para o outro antes da gente virar o olho, antes de ter o olho para fora? Por que não torná-lo, olhar para dentro para ver o que de fato o seu corpo quer trazer para que seja visível ao outro, antes mesmo, né, você perceber o que está sendo, o que é preciso ser visto. Sim. Então, é muito interessante porque, cara, ela está falando o que eu estou vivendo, ela estava falando que eu já vivi, ela está, isso é muito difícil de alguém na arte ter essa sinceridade de falar, pá, 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 pá. Porque é isso, é carne, né? E quando você fala que ele é material, né? Você toca, é a mesma coisa, o sentimento, você não vai tocar o sentimento, mas o sentimento está ali acontecendo, né? E que, por mais que pareça abstrato, mas quando você fala com raiva, quando você fala com carinho, quando você está feliz, isso é concreto, está acontecendo, seu corpo responde a isso. Então é concreto também. Ah, pensando nessa relação do sentimento, né, que aí pegando esse gancho, né, do sentimento, como como que você poderia falar um pouco dessa relação da dança, sobre o sentimento e como que você percebe essa potência aí dentro da Uhum. sua experiência? Bem, eu acho que essa, toda essa questão de olhar para dentro, assim, eu poderia traduzir isso como se aproximar do coração, né? Do seu coração, que é a sua verdade íntima, né? E, e eu tenho gostado muito de me perguntar, assim, que sentimentos eu quero criar no meu corpo, né? Como é que isso, como é que eu escolho, né? Porque são escolhas, né? E isso é um trabalho, né? Porque muitas vezes a gente pode estar, vamos dizer, é, quase que apegado a um tipo de comportamento que nos faz escolher, às vezes, o caminho de permanecer num sofrimento ou permanecer num comportamento que traz dor tanto para você quanto para outras pessoas, né? E a gente sabe, e às vezes isso pode acontecer pelo medo do desconhecido, de se mergulhar no desconhecido, então a pessoa pode até permanecer apegada a um sentimento que pode trazer, tá trazendo sofrimento para ela mesma e para os outros, né? Isso é um ponto que eu acho interessante, tá colocando, e quebrar com esses padrões não é fácil, né? Mas se você se conectar, conseguir olhar lá para dentro e fazer contato com o seu coração, né? É uma linguagem aqui figurada, mas eu estou falando aqui das verdades íntimas, né? Do seu ser, né? Eu acho que é possível a gente se conectar com uma consciência que possa trazer positividade, porque eu acho e que é uma positividade que eu acho que todo ser humano tem, de maneiras diferentes, formas diferentes de expressar, todo ser humano tem. E com a dança, a gente, uma vez a gente está conectado com esse sentimento, a gente vai estar transpondo isso para o trabalho, para as criações, né? E aí, qual a capacidade de alcance disso para um público, para as outras pessoas? Daí eu gosto sempre de lembrar que o coração da gente é o campo eletromagnético do corpo humano mais potente, que tem uma... As ondas podem chegar até 180 centímetros, algo assim. Isso não é nenhuma fantasia, isso é real, né? É a parte invisível, a gente não enxerga, mas quando a gente está imbuído de um sentimento de verdade, isso se manifesta para fora do nosso corpo, né? E imagina numa peça de dança, né? Que é um evento coletivo, né?
Mesmo o solo é um evento coletivo, porque tem a música, tem quem acende a luz, quem limpou o chão, quem colocou a fita do linóleo, quem pensou na roupa, no cenário, né? Você imagina que tem todo um pensamento voltado para o mesmo fim de construir algo. Quando você faz isso com essa conexão com o seu sentimento, que está ligado com o seu ser íntimo, né? Que, por sua vez, se conecta com as outras pessoas que estão construindo aquilo contigo, eu acho que todas as vezes que a gente faz uma apresentação e que a gente tem um retorno das pessoas assim sincero, de que as pessoas se sentiram tocadas, é porque primeiramente nós estávamos tocados e conectados com essa verdade íntima, com esse potencial de amor, né? Seja lá o tema que a gente estiver discorrendo na peça, mesmo que a peça não for sobre amor, mas no final das contas, bom, isso pode até soar como uma conjectura, mas eu acho que mesmo quando a gente fala numa peça não diretamente do amor, mas na verdade o final da história é sempre galgando um despertar para poder abrir caminhos para se chegar nessa reunião das partes, né? Que é a união, né? A abolição dessa ideia da separatividade, né? Então, o momento da que você está comunicando, que você consegue comunicar, é quando você está conectado com esse sentimento, vamos dizer assim, verdadeiro, né? Você está sentindo, de fato. Se você está interpretando, se você está ligado àquela persona, né? Mesmo num personagem, existe um trabalho técnico para se chegar nessa verdade que seja do personagem, ou seja, para se chegar nessa depuração, para você não estar fingindo nada, né? Você está sendo aquilo. Quando a gente consegue acessar isso, eu acho que a gente consegue se comunicar. E isso não tem preço, né? Porque, em primeiro lugar, a gente está conseguindo se comunicar com a gente mesmo, né? Eu vou ler aqui alguns comentários que as pessoas já fizeram. Uhum. Estão bem interessantes. Calma aí. A Jaque Valles. Um beijo, Jaque. Jaque foi uma das convidadas. Ela esteve ontem aqui com a gente. Que o tema foi dança e sensualidade. Foi maravilhoso. Tá lá no IGVT, tá bom, pessoal? Só ir lá acessar. A Didi Pedoni. Maravilhosa, Didi. Um beijo, Didi. Beijo! Yes, Didi tá aqui, uma felicidade. A Didi colocou, consegui. Yes. Bom, a Thaísa, acho que é Thaísa, Guiar, desculpa, Thaísa, se eu falei errado o seu nome, tá? Thaísa Guiar, deve ser. Oi, Thaís! Isso, Tudo bom? isso, Thaís Aguiar. Isso, verdade, Thaís Aguiar. Nossa, falei errado, gente, desculpa. Ela botou, que lindo isso, se aproximar do coração que é sua verdade íntima. Acho, sim, faz muito sentido isso. A Nívia Jorge colocou, sobre os trabalhos, me parece que revisitar as obras é como se elas tomassem uma nova significância, como uma atualização imediata com o nosso ser-estar. A Didi Pedoni colocou, amo! E a Mariana Tafarel colocou, contente em ter a Andréia como mestra e companheira na dança vida, saudações de Zurique. Oi, Mariana. Beijo. Bom, e aí, continuando, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum outro comentário, é só escrever que a gente vai ler durante a nossa live, tá? Porque é importantíssimo essa troca com vocês também, tá certo? Vamos lá. Pensando nessa relação de tempo, né? Vamos voltar àquela parte que... Nossa, fiquei... Depois, enfim. Esses são os bastidores. Bom, essa relação de tempo, né?
E como a Andrea falou anteriormente comigo, não o tempo cronológico, mas a relação do tempo na sua totalidade, na potência que essa palavra tem, tempo. Como que você percebe o tempo com a vida a partir da sua experiência com a dança? Pensando, pensando, é muito louco, porque a gente falou antes aqui no aquecimento e tal. Aí eu falei, acho que eu já disse tudo, né? E agora, né? Aí esvaziou? Não, não esvaziou, não. Talvez Nada. seja legal. Deixa eu tentar falar um pouco desse tempo. Esse tempo que não é o tempo cronológico, né? Eu acho que seria legal. Eu tive uma experiência o ano passado, eu assisti uma aula do professor Alterives Maciel sobre Bergson. E eu separei um trechinho aqui que talvez fosse legal ler sobre isso, porque eu acho que ele coloca algo que eu fiz umas anotações, né, nessa aula, e é um trechinho bem pequenininho. Eu gostaria de ler um pouquinho, só para trazer um pouco desse conteúdo, porque foi, para mim, eu falei, caraca, que coisa libertadora isso, né? Então, eu queria ler uma anotação de uma fala do professor Alterives Maciel sobre o Henri Bergson, que é o filósofo que fala do tempo, né? Ele que fala que tempo é invenção, né? Que tempo é mudança, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler curtinho aqui, ó. Mas eu acho muito legal, porque para mim foi muito esclarecedor isso. Muito mais do que esclarecedor, libertador. Nossa, nem fala. Aí fala assim, ó. Eu vou ler aqui, tá? Fala, a partir da concepção tradicional, a experiência do tempo está sempre vinculada à ideia de degradação. É porque a gente não cria nada, a gente só envelhece. E porque a gente não cria nada e só envelhece, a gente acaba amaldiçoando o tempo. Aí o que Bergson quer demonstrar na vida e na obra dele é que a experiência do tempo é a experiência da mudança. E que você só tem, de fato, uma intuição precisa do tempo quando você muda. O que nós imaginamos quando falamos de degradação é, na verdade, o envelhecimento da matéria, e não a maldição do tempo. O organismo envelhece, mas quando a gente cria, a gente encontra na vida a experiência do novo, mesmo no velho. Nossa. Pausa, né, um minuto de silêncio para pensar, né? Não, isso é absolutamente libertador sobre todos os clichês Ai, e os paradigmas sobre o que é o tempo, né? Que nos coloca numa prisão, numa limitação, né? Seja por uma questão física, né? Seja por uma questão de idade, seja por uma questão de tempo, de estudo de algo, né? de Isso tudo. prioridades. Oi? Prioridades. Sim. Eu acho que a grande questão, a grande sacada disso tudo é a questão da criação, né? E aqui eu vou puxar mais uma frasezinha que eu anotei nessa aula, porque eu acho legal, eu acho importante recorrer aos mestres, né? Isso não tem idade, eu preciso de mestres para sempre, assim. E o que que eu fiz agora? Eu recorri a uma mestra para estar aqui conosco. Sim, Faz todo sentido. e eu aprendi muito com você também. Deixa eu puxar mais uma frase, só uma anotação do meu caderninho lá na aula que eu fiz em agosto do ano passado. Ainda Alterives Maciel falando sobre Bergson, né? Maravilhoso. Fala assim, ó, que nós só nos sentimos livres quando somos criadores. Quando criamos alguma coisa que faz com que a gente se coloque frente à humanidade de uma forma generosa. Não,
me dá vontade de chorar. Eu já estou quase me emocionando aqui, porque eu acho que isso, para mim, é a chave de tudo. E quando a gente fala, quando somos criadores, nós não estamos aqui falando só do bailarino, né? Só do artista, né? A gente está falando da arte de viver aqui, né? Dessa criatividade, a criação na vida, né? E que por isso a gente conversou antes, por isso eu escolhi falar dança e vida, porque eu fico me perguntando, isso é uma pergunta que vem frequentemente, assim, afinal, com tudo que vem acontecendo, né? Assim, qual é a função do nosso trabalho, né? Né? E aí a gente pode voltar àquela questão do ego, é isso, é apresentar, é ganhar, é aplausos, qual a função do nosso trabalho, né? Eu acho que mergulhada no trabalho, a gente, de fato, a gente pode perceber que é muito mais do que isso, né? É um desafio de estar encarando mesmo as próprias sombras e se transformando, se desapegando dessa ideia cronológica de tempo que nos aprisiona, né? E usando a nossa criatividade no sentido de estar reinventando a vida o tempo todo, né? O corpo muda, mas tem tantas possibilidades, né? Que você pode descobrir, né? A partir de diferentes corpos, a partir de, às vezes, limitações físicas que te levam a descobrir formas de te movimentar. Eu mesma tive, em 2010, eu tive um acidente na coluna. Eu não sei se você pegou essa fase lá. Eu usei até um Sim. colete. Eu, no fim, estava dando aula deitada. Foi uma coisa horrorosa. No final, eu não consegui andar direito. Tive que sair de licença. E eu decidi me trabalhar com criatividade. Eu não recorri a uma cirurgia diretamente. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou contra a cirurgia, nada a ver. Eu estou dizendo que a forma que eu escolhi foi uma forma que demorou mais tempo, mas foi uma forma mais orgânica de fazer contato com essa dor e de acessar terapias alternativas, e que a própria dança me deu a oportunidade de desenvolver essa sabedoria com o meu corpo, de estar atenta para o meu corpo e conseguir trabalhar com as minhas dores de forma a reconstruir um caminho de me organizar em termos posturais até o ponto de eliminar essa dor, né? Assim, recorri à acupuntura, que trabalha canais energéticos, que desbloqueia os canais energéticos. A gente sabe que os problemas de coluna estão muito ligados a problemas de estrutura emocional, né? Então, que a gente cria bloqueios, e esses bloqueios vão virando patologias, a gente acaba se machucando. É claro que acidentes acontecem, você atravessa uma rua, um carro te atropela, entendeu? Eu tive um acidente com umas pancadas e tudo mais na própria vida de dançarina, de bailarina, né? Mas o fato é que, para chegar nesse ponto, foi uma soma de tudo isso. E a própria sabedoria da dança me ajudou a ter essa intimidade com o meu corpo, a ponto de topar um tratamento que me durou praticamente 1 ano, até sumir a dor completamente, tomando muito pouca medicação, fazendo acupuntura e fazendo uma fisioterapia, com uma fisioterapia que usava uma metodologia diversificada de abordagens do corpo, de sensibilização da pele, de acolhimento. Trabalhava em conjunto tudo isso, e eu posso dizer, por experiência no meu corpo, não é uma fantasia, que isso teve sucesso, e eu descobri uma forma de me reorganizar, porque são hérnias que eu tive, e isso não some. Até o corpo absorve um pouco, mas você, uma vez desgastado, não cresce de novo, senão o disco não nasce de novo, né? No corpo, só nascendo de novo mesmo. Né? Mas mesmo assim é possível, com muito trabalho, e aí entra quase que o trabalho que eu acho parecido com o trabalho da técnica, né? Que a gente fala técnica em dança, que tem até uma polêmica sobre a técnica às vezes, né? Mas é um trabalho de mergulho profundo, de repetição de todo dia. Eu ia todo dia, e aí tinha dor, e durou um tempão.
Mas eu não desisti, porque eu estava em contato, tinha uma sabedoria, né? Se você ouvir o seu coração, ouvir essa intuição, eu sabia que aquele caminho ia me ajudar a constituir algo que pudesse perdurar como está perdurando até hoje. Eu continuo dando aula de dança, eu recuperei movimentos, eu cheguei a fazer um espetáculo de dança em 2012 depois, mesmo tendo sofrido, eu quase não conseguia andar direito, né? Então, assim, o que significa isso, né? Quer dizer, a dança, para mim, na verdade, ela teve esse papel também, né? Essa criatividade, que também é uma criatividade em reinventar o próprio corpo, outros caminhos, né? Até para superar uma dor física, um machucado, né? Um acidente físico. Eu vivenciei isso. Então, é possível, né? Agora tem que trabalhar, né? É trabalho. Trabalho diário. Trabalho diário. Não tem mágica, nem fórmulas mágicas, isso aí não tem. Tem alguns comentários aqui bem sobre o que você falou. A Iracema colocou... Oi, Ela botou justamente porque muda o corpo, temos múltiplas possibilidades. Se fôssemos estanques, não teríamos tantas. Aí ela colocou, que legal essa live. A Taíla Borges está aqui! Um beijo! Taíla foi uma das convidadas também. Maravilhosa! Cujo tema foi dança e audiovisual. Taíla também trabalhou na companhia da Andréa Maciel, foi maravilhosa. Nossa, muita saudade. Eu até reformularia, não era a companhia da Andréa Maciel, era a companhia nossa, né? De quem estava fazendo aquilo existir, né? Porque só a dança, eu só fiz essa parte porque para não perder a potência, né? Porque acho que ele cabe aí. A dança é um fenômeno coletivo, por excelência. Entende? Então, assim, a gente trabalha numa interdependência positiva, na verdade, entende? E de preferência numa hierarquia circular, né? Que não significa que aí tenha um mestre lá, ou dois, ou três, ou são níveis de conhecimento, fases de vida diferentes, né? Mas porque isso era muito solicitado, né? E a gente falava, era solicitado uma participação ativa, porque na verdade a gente estava solicitando uma hierarquia circular. Isso não significa que não tenha liderança. A liderança, por que é a liderança? Porque é alguém que inventou, não só porque eu inventei, mas pela experiência, pelo tempo, né? Que você tem condições... Para guiar, né? Exatamente. Como eu preciso de mestres, né? Para me orientarem até hoje, porque isso é importantíssimo. Essa coisa de autossuficiência é uma bobagem, eu acho. Assim, é importante a gente entender a independência, né? A gente nasce sozinho e morre sozinho, dizem, mas pensando bem, a gente nasce sozinho em termos, né? Porque a gente estava dentro de uma barriga, colado por um cordão umbilical, alguém te pega quando tu nasce, entendeu? E se a mãe não te pegar aqui, não te amamentar, não te alimentar, o ser humano, por exemplo, morre. Então, na verdade, é criar uma capacidade de autonomia, né? Uhum. Mas não um isolamento, esse individualismo, né? Que acaba se transformando no individualismo, né? Enfim. Sim. Desculpa, eu te interrompi, fiz um parênteses gigante, né? Fecha parênteses. E a Iracema colocou, Andréia, sua intensidade é maravilhosa. E também ela completou colocando exemplo de superação. A Nívia Jorge colocou a dança transformada pelas experiências vividas. A Taíla colocou, achou que eu ia perder? A Iracema se redescobriu. A pessoa aprendeu alemão em 2 anos. Impressionante. Olha.
E a Taíla colocou aqui. Por isso eu não consigo pensar, produzir, filmar, editar, sem associar com tudo que aprendi com a dança. Maravilha, é maravilha. A Taíla, ela trabalhava mais ativamente com a dança e hoje ela está mais na parte da produção audiovisual, com filmes, é, enfim, na parte do todo que tem essa parte dessa produção audiovisual. E aí, pensando também nessa relação, pensando nessa relação da dança, a gente tem, já chegamos nos 10 minutos, meu Deus! Mas a gente Ai, coisa legal. ai, o que você estava pensando em falar? Não, a Iracema tocou num ponto importante que eu acho que isso é legal e é útil para a gente. Assim, Sim, porque a nossa conversa poderia se desdobrar em tantos itens, né? Que a gente falou de detalhes, mas tudo não dá, porque a gente falou 2 horas de detalhes. Mas um ponto que eu acho bem bacana da gente pensar tem aquela questão do tempo múltiplo, e é legal pensar que nós somos seres múltiplos e em constante mutação, né? Então, assim, que para a gente não se cristalizar, né? Seja pela uma doença, como, né, um acidente, ou pela própria por ficar num lugar de conforto, né? Eu sou assim, eu não vou mudar. Não, porque isso não é verdade, porque não só nós, como todos os seres, né? Tudo está em constante movimento, e se tudo está em constante movimento, não existe uma forma fixa e terminada, né? Então a gente está sempre predisposto a criar, pela criatividade, a gente transformar a si mesmo, né? E se a gente consegue transformar a si mesmo, a gente com certeza consegue estar olhando com um olhar mais generoso para a vida, né? Para o coletivo, para o planeta, né? Olha esse momento que a gente está vivendo, quem sabe descobrir outras maneiras, né? Inclusive de valorização ao nosso trabalho, que esse é um ponto que a gente não vai poder discorrer hoje, que é da importância da arte, né? Mas agora eu vou dizer rapidinho uma frase que eu acho importante. Por que a arte é importante? Eu vou ter que falar a frase do professor Jorge de Albuquerque Vieira, meu orientador de monografia da Escola de Alviana, quando eu fiz faculdade lá, que eu perguntei para ele e eu não vou dizer que eu decorei, mas eu introjetei essa frase porque foi tão importante para mim, porque nós trabalhamos com bens imateriais, né? A arte é um bem imaterial. E aí o que o professor Dr. Jorge de Albuquerque Vieira falou foi que a arte é de fundamental importância porque ela é responsável por salvaguardar a complexidade da humanidade. Então, acho isso muito importante, né? E a arte é um fenômeno coletivo, milhões de pessoas são envolvidas nesse trabalho, né? E numa linguagem bastante popular, a arte é vitamina para a alma, né? A alma sem vitamina murcha e morre. E a gente sem motivação, a gente não levanta da cama de manhã. Então, eu acho que é bacana a gente estar repensando, né, o nosso trabalho, que ele está num lugar não só de distração, de entretenimento, mas é muito mais do que isso, é uma potência enorme de lidar com os sentimentos humanos, entendeu? E de tocar outros corações por essa conexão genuína e verdadeira com o sentimento profundo, né? Que é quase como se fosse uma oração, né? Aí você se comunica, né? E você, com isso, você pode mudar. Você tem a potência da transformação na sua mão, tanto de você mesmo quanto do mundo em volta, né? Então, acho que bacana assim pensar por aí, né? Nossa, é, a minha parte de pensar, de trazer o que para mim é um fechamento desse pensamento, dessa experiência que eu tive aqui com você hoje, tá difícil, inclusive, de falar, porque são tantas coisas importantes que você disse e que faz todo sentido para mim, né? Desde a relação da superação, desde a relação do fator tempo, né? Que para mim tive vários insights, né? Sobre o quanto
que a gente deixa de criar por culpar o tempo. Entende? Não tenho tempo, depois eu faço quando tiver tempo, agora não é tempo de fazer, porque não estou preparado. E aí a criação, e aí a gente acaba o que amaldiçoa o tempo, que é o tempo de vários sentidos, que faz com que a gente, inclusive, se sinta motivado. Então a gente está deslocado de uma coisa que está o tempo todo próximo, a gente não consegue ver que é esse estado criador e que faz com que a gente conecte com a vida, independentemente da área que a gente está seguindo, porque a criação é inerente à arte. Não é sinônimo, porque o sinônimo sim é quando a gente se trata de ser humano. Aí a criatividade você pode sinonimizar, não sei se pode falar essa palavra, mas é isso, é potencializar a vida a partir da criação e trazer. Eu estou muito com essa parte do tempo, sabe? Desculpa se tem outras coisas, mas isso para mim ficou muito forte nesse bate-papo de hoje. E quem também tiver alguma coisa que ficou muito forte nessa relação aí, escreve. Eu vou tentar ler até o final. Temos agora os 5 minutinhos para a gente ir para as considerações finais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre bibliografia, sobre como que a Andrea chegou nesses autores, quais são os lugares que ela traz como referência bibliográfica, enfim, troca ideia com ela porque ela é maravilhosa para conversar e se prepare porque ela é profunda. E isso é maravilhoso. E é assim. E bom, e aí, André, eu vou te pedir, por gentileza, que você possa fazer para a gente as considerações finais. Depois eu emendo e eu vou tentar ler, vou buscar ler aqui também alguns comentários finais das pessoas. Deixa eu ver aqui considerações finais. Gente, é tão... Terminar Rápido. é muito delicado, né? Porque a gente falou tanta coisa que a gente... É muito rápido isso, né? Sobrou aqui, né? Eu Passa não muito sei se rápido, não falei? passa muito rápido. Eu já falei tanta coisa. Eu acho que tem uma coisa, talvez eu quisesse... Talvez eu quisesse... eu acho que eu posso ler uma coisa pequenininha, que é um trecho de um texto que chama-se Manifesto, que é o texto de abertura de uma nova criação, a qual eu estou trabalhando há alguns anos nisso, e esse texto chama-se Manifesto, tá? E é a abertura do espetáculo. Eu vou ler um pedacinho dele só. A liberdade é conseguir expressar a multiplicidade que você é. Às vezes me pego seguindo padrões de ser que não me deixam fazer contato com o melhor de mim. E isso é uma armadilha, me afasta da possibilidade de ser feliz. Me afasta da possibilidade de perceber a minha multiplicidade, de fazer contato com a minha potência vital. Me sinto livre quando canto e danço para valer. Ouvir música e cantar talvez tenha sido meu primeiro refúgio, que me acompanha. Antes mesmo de dançar, eu já cantava. A dança talvez tenha vindo como um prolongamento do próprio canto, um canto que tomou conta do corpo todo. E eu paro por aí, esse texto é bem maior, mas né, um canto que tomou conta do corpo todo. Né? Eu prefiro acabar com essa inspiração, né? E ainda tem um segundinho? Tem 1 minuto. 1 minuto? Uhum. Aí tem, agora eu vou falar, tem umas lembranças de falas de outras pessoas. Tem uma fala antológica, uma afirmação do Bruce Lee, que eu acho maravilhosa, que é Be water, my friend. Seja água, meu amigo. Né? Fluxo, multiplicidade, né? E aí, para fechar a minha parte, talvez você queira fechar depois, eu vou puxar aqui um mantra, que eu posso considerar um poderoso mantra da Clarice Lispector, que me foi presenteado, foi me sinalizado por uma grande amiga. 30 segundos, está acabando. De cada luta ou descanso, levantarei forte e bela como um cavalo novo. Ai, que lindo.
Gratidão, Andréia, por ter aceitado o convite. Gratidão a todos que estiveram aqui na live. Não vou poder ler os comentários, mas de fato está aqui no meu coração, no coração da Andréia. E essa live é do tipo que a gente vai ter que ouvir e rever várias vezes, porque tem coisas muito preciosas. Gratidão. Amanhã temos mais lives. Um beijo no coração de todo mundo.